Bom dia, pessoal. Voltando aqui aos nossos encontros, vamos tratar aqui de memoriais ou alegações finais no processo penal. Depois de um bom tempo aí, né? Pretendo ainda discutir com vocês mais umas 3 ou 4 peças, alegações finais. Além disso, que é a peça de hoje, apelação, recurso interditido, agravo em execução e talvez recursos extraordinários aí para a gente fechar nosso conteúdo e nossa discussão aí. Ok? Hoje a gente aqui trata de memoriais que está previsto lá no artigo 403 do Código de Processo Penal e diferencia-se aí a depender do procedimento, diferencia-se no que alegar, ok? Então, pessoal, falando hoje aqui de alegações finais no processo penal. Primeira coisa, via de regra, o Código prevê que as alegações finais devem ser apresentadas de forma oral, ali na audiência de instrução e julgamento mesmo. Tanto é que a audiência é de instrução e julgamento. Instruiu ali, o juiz abre a palavra para a acusação, depois a defesa sempre fala por último, e nessa oportunidade, em manifestação oral, apresenta-se as alegações finais. Se houver requerimento de diligências, o juiz deferindo as diligências após as diligências, 5 dias para apresentar alegações finais em memoriais. O que é que o Código diz? Se houver complexidade da causa e o juiz não se sentir à vontade ali, e não foi ideal apresentar as alegações finais no momento, o juiz não se sentir à vontade para julgar, por conta da complexidade. Aí o juiz pode também abrir vista para a apresentação das alegações finais em memoriais, ou seja, por escrito, e aí após sentença no prazo de 10 dias. Memoriais no prazo de 5 dias para cada parte, prazo sucessivo, isso não é prazo comum, e após sentença com o prazo de 10 dias. Ok? Pessoal, é o seguinte, para a identificação da peça, nós temos aqui que ver mais ou menos assim o momento que o processo está, para que haja uma boa, aliás, uma correta identificação da peça e aí possa ser construída a peça sem dificuldade e principalmente acertando a própria peça, né? Exame da ordem hoje, inclusive, acho que até zera se a pessoa errar a peça. Então vamos lá, eu vou conduzir vocês aqui no passo a passo, inclusive mostrando aqui o momento processual, trazer aqui um momento processual e a linha do tempo. Dê uma olhadinha aqui no script aqui da minha aula e observem como é o passo a passo do processo penal. Depois a gente vai ingressar aí numa linha do tempo para vocês identificarem a peça devidamente correta. Veja bem, primeira coisa, a gente tem que identificar o procedimento, o rito a ser seguido. E aí, identificou o procedimento, segundo passo, qual é a fase que o processo está dentro desse procedimento. E aí você verifica qual é a peça. Esses 2 passos são primordiais. Vê o procedimento, depois do procedimento você analisa a fase em que o processo está nesse procedimento. Por exemplo, no procedimento comum, que é o mais corriqueiro, é o que se mais cobra, a gente fala aqui dele, o primeiro passo é o oferecimento da peça acusatória, em seguida seu recebimento, se não receber rejeição, o processo morreu ali, mas enfim, vamos na sequência. Recebeu, citação do acusado, citado, o acusado apresenta a resposta à acusação, e aí há a possibilidade do juiz absolver sumariamente. Não absolveu, designa audiência de instrução e julgamento, e nessa audiência de instrução e julgamento é que deve haver, segundo o artigo 400 do Código de Processo Penal, as alegações finais orais. Não sendo orais, em forma de memoriais, que é plenamente possível, e é o que corriqueiramente acontece. É o que corriqueiramente acontece, por conta do exagerado número de processos, por conta aí do juiz se sentir mais à vontade em proferir uma sentença escrita e não ali em audiência de forma oral. Depois das alegações finais, sentença, e depois da sentença, recurso, se houver. Pessoal, esse é o caminho do processo penal no procedimento comum ordinário. Procedimento comum ordinário. Então, assim, e já uma observaçãozinha aqui. O procedimento sumário do júri não tem previsão de alegações finais, mas aqui a gente aplica subsidiariamente a disposição
do procedimento ordinário por conta do 394 do Código de Processo Penal, que determina essa aplicação subsidiária, ok? Eu acho até interessante a gente dar uma olhadinha aqui nesse dispositivo para vocês fixar melhor essa redação e eu vou trazer vocês aqui até ela para vocês verem que o Código de Processo Penal é o suporte de muitos outros procedimentos por conta da subsidiariedade aí, que deve ser aplicado ao mesmo. Dê uma olhadinha aqui, pessoal. O procedimento será comum ou especial. Beleza. Aí, veja o que é que diz aqui mais abaixo. Aplica a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste código ou da lei especial. Isso aqui está no parágrafo 2º. E o parágrafo 5º diz aqui, ó, observe, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Ok? Então, pessoal, a nível de procedimento, tem que respeitar as regras do procedimento especial e, se houver lacuna lá, aplica-se o procedimento comum ordinário. Artigo 394 do Código de Processo Penal. Pessoal, qual é o fundamento que deve constar na alegação? Você vai apresentar e qual é o fundamento que deve se constar lá? Como é que se deve indicar e fundamentar? Porque isso realmente é ponto pontua, com certeza, nos espelhos de concurso da Defensoria Pública, concurso da OAB, né, principalmente, tem que indicar o fundamento correto. Mas eu vou segurar aqui um pouquinho, vou falar mais um pouco aqui, adiantar um pouquinho, para dizer o seguinte, e voltar com mais profundidade um pouco mais à frente. Mas antes de dizer o seguinte, vejam bem, quando se for construir a peça, as alegações finais, o verbo dela, o verbo que deve constar é apresentar. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, no endereçamento, vou voltar a falar sobre isso, aí vai colocar lá fulano de tal, por meio de seu advogado, já devidamente qualificado nos autos, de número tal, por conduto do seu advogado, venha apresentar suas razões finais ou alegações finais em forma de memoriais, ou seus memoriais, também tanto faz, mas o verbo é apresentar. Ele vem apresentar as alegações finais. E, pessoal, eu falei agora, vou já pegar na sequência, o endereçamento, essa peça deve ser endereçada para o mesmo juiz da causa, para o mesmo juiz que foi endereçada a resposta à acusação. Já houve resposta à acusação, o juiz não absolveu sumariamente, designou instrução e julgamento, audiência de instrução. Nessa audiência não houve o julgamento, abriu para memoriais, então você vai apresentar suas alegações finais em forma de memoriais e o endereçamento é para o juiz do processo que já vem presidindo esses autos. O juiz da resposta à acusação. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 4ª Vara Criminal, 1ª Vara, ou seja, da vara que estiver tramitando o processo. Regra básica, é o juiz, é o mesmo juiz da resposta à acusação. Ah, mas foi alegada a incompetência lá, ele não acatou. Pode ser alegada aqui? Até pode. Se a incompetência for absoluta, ela não vai precluir a alegação. Até pode, em preliminar de alegações finais, a gente vai ver mais à frente o que é que se pode se alegar. E aqui, já aproveitando, quais são as teses que podem ser sustentadas nas alegações finais? Inúmeras, pessoal. Inúmeras teses de preliminares, nulidades, extinção da punibilidade e teses de mérito. Eu vou indicar para vocês aqui, já, quais são as principais teses que devem se constar na peça das alegações finais, aí a depender do caso concreto. Ok? E o pedido. O que é que se deve pedir nas alegações finais? O acolhimento das preliminares, que você sustentar, obviamente, apresentou preliminar, o acolhimento dela, e aí, eventualmente, a extinção do processo sem análise do seu mérito, e, superadas as preliminares, você pede o acolhimento do mérito, o acolhimento da sua tese de mérito, que haverá aí um julgamento favorável ao acusado, mas analisando o mérito do processo. E esse julgamento favorável, pessoal, nem sempre é a absolvição por completo. Às vezes o advogado consegue uma diminuição de pena, eliminar uma qualificadora, é um grande resultado. Grande mesmo. Basta imaginar
que se o advogado tirar a qualificadora no tribunal do júri, observem aí, por exemplo, se ele decotar nas alegações finais da primeira fase do júri, que a gente vai falar aqui mais à frente, a pessoa é pronunciada por homicídio simples, a pena é de 6 a 12 anos, enquanto que o homicídio qualificado é de 12 a 30. Observem a diferença, 6 a 12 e 12 a 30. A diferença é simplesmente gigantesca. Acaba com a vida da pessoa se, por exemplo, passar uma única qualificadora. Então, às vezes, a melhor tese do próprio mérito não é exatamente a absolvição. Ok? Então, pessoal, os pedidos, o mérito a ser analisado está no artigo 386. As teses de mérito constam no artigo 386 do Código de Processo Penal e só nele a gente vai falar sobre elas. E também tem que ser apresentado pedidos subsidiários. É oportuno ali a apresentação de pedidos subsidiários. Quais são esses pedidos? Vou voltar a falar com mais detalhes, mas são pedidos que devem ser apresentados em caso de condenação. Aí você vai dizer, doutor, antes exposto requer, primeiro, preliminares, aí as preliminares que foram alegadas no caso concreto, segundo, as teses de mérito, e 3, pedidos subsidiários. Em caso de condenação, pede-se a Vossa Excelência e aí elenca os pedidos. Eu vou traçar aqui um paralelo, uma indicação dos pedidos que podem ser apresentados a nível subsidiários, e a gente detalha mais. O prazo das alegações finais, eu já falei, são de 5 dias, o prazo é de 5 dias. 5 dias, e lembrando, corrido, não se aplica aqui a disposição do processo civil, em que os prazos é contados em dias úteis. No processo penal, a contagem em dias corridos. E lembrando que o prazo é sucessivo, primeira acusação, depois da defesa, aí o juiz profere a sentença. Pessoal, sempre lembrar do seguinte, principalmente em concurso, quando eles pedirem para datar, vai pedir para datar no último dia do prazo. Então, são 5 dias corridos, não se suspende, nem se interrompe com feriado e nem com o final de semana. Agora, o prazo terminou no domingo, prorroga-se para segunda-feira. Terminou na quarta-feira é feriado, prorroga-se para quinta. Isso existe, mas lembrando que o prazo é corrido em dias corridos e de 5 dias. Então vamos lá, pessoal. O processo penal, em sua linha do tempo, ele possui 4 fases. 4 fases no direito processual penal. A primeira delas é a fase do inquérito policial, que inicia-se com a data do fato, o dia em que ocorreu o fato e a autoridade policial tomou conhecimento desse fato. Aí ele instaura o inquérito policial para investigar o crime, beleza, aí passou a primeira fase da persecução penal. Aqui estou falando persecução penal como um todo, englobando ela toda. Segunda fase é a fase da instrução, que inicia-se com o recebimento da denúncia ou da queixa, o recebimento da peça acusatória. Teve um inquérito policial, tramitou, o delegado relatou, os autos foram enviados ao juiz, o juiz abriu vista ao MP, ainda é assim. O MP aí ofereceu a denúncia, foi recebida, iniciou-se a segunda fase da persecução penal. A terceira fase inicia-se com a sentença, o trânsito em julgado da sentença. Aliás, trânsito em julgado não, inicia-se com a sentença porque dá início à fase recursal. Pode haver recurso ou não? Havendo recurso, a terceira fase aí da persecução penal. Recurso aos tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, também julga recurso criminal, e aos tribunais superiores, STJ e STF. Por fim, a quarta fase, que inicia-se com trânsito em julgado, essa sim, a fase da execução penal. Então, pessoal, vejam bem, aqui explicando melhor e detalhando para a identificação da peça. E nós vamos chegar lá mais à frente. Eu vou pegar do começo aqui, para dar uma orientação a vocês maior, mais ampla, para a gente chegar lá nos memoriais, que é a peça que a gente trata hoje. Mas observem aqui, nessa linha do tempo que eu costumo tratar, observem aqui, com relação a essas 4 fases do processo penal, indicando aqui, identificando, melhor dizendo, a peça. Vejam bem, primeira fase, pessoal, o inquérito policial. Inicia-se com a data do fato. Vejam bem, a pessoa foi presa. Se a prisão é ilegal, pessoal, observem, se a prisão é ilegal, qual é a peça que pode ser apresentada? Ou relaxamento da prisão, se a prisão é legal, tem que ser relaxada,
Isso está na Constituição. E relaxar o quê? O flagrante, a preventiva ou a prisão temporária. Então, são essas três espécies de prisão. Se essa prisão for ilegal, entra aí com a peça de relaxamento. Isso na fase do inquérito policial. Identifique a fase. Identifique o momento para depois você partir para a peça, que fica bem mais fácil. Previsão legal. Prisão legal, perdão. Se a pessoa foi presa, mas a prisão é legal. O juiz decretou preventiva, com base em elementos concretos. Qual é a peça? Revogação da preventiva ou revogação da temporária. O juiz não decreta prisão em flagrante. A pessoa é presa em flagrante por ser flagrada cometendo crime. Essa prisão ilegal, sendo legal, o juiz decretou a preventiva ou a temporária, a peça é revogação da prisão. Revogação da preventiva ou da temporária. E revogação do flagrante, não. Se o flagrante for legal, o juiz vai converter em preventiva. Se for ilegal, ele relaxa. Se não relaxar, aí cabe o relaxamento. Se a prisão for em flagrante, legal, não convertida, aí a peça é liberdade provisória. Se o juiz não relaxar, entendam. A prisão foi em flagrante, ela é legal, o flagrante cumpriu as suas formalidades, aí o juiz não converteu ainda ela em preventiva. Está lá preso em flagrante, o flagrante está na delegacia de polícia, não foi enviado ao juiz ainda, ou então foi enviado, ele não analisou ainda, não teve ciência, a peça é liberdade provisória. E essa liberdade pode ser requerida com fiança, sem fiança, ou liberdade provisória vinculada sem fiança, vinculada ao cumprimento de alguns requisitos, de algumas determinações impostas pelo juiz. Então, pessoal, aqui na sequência, ainda na fase de investigação criminal, ainda nessa fase, se a questão tratar de GCRIM, crime do juizado especial criminal, a peça nessa fase vai ser uma defesa preliminar. Entendam, aqui a pessoa está respondendo a crime de menor potencial ofensivo e a fase ainda está na investigação criminal. Primeira fase. Então a peça aí é uma defesa preliminar quando for crime de menor potencial ofensivo. Se for crime de tráfico de drogas, crimes previstos na Lei 11.343 de 2006, a peça também é uma defesa preliminar. Assim como os crimes funcionais. Isso está lá no artigo 514. Se ainda na fase de investigação você está atuando como advogado e é contratado para fazer a defesa, essa peça aí é a defesa preliminar. Lembrando mais uma vez que aqui estamos na fase da investigação preliminar. E se você, na condição de advogado, é contratado pela família da vítima, aí, meu caro colega, a peça é uma queixa-crime, porque o interesse da vítima, o interesse do ofendido é exatamente atuar como assistente de acusação ou então apresentar queixa-crime por conta do crime ser de ação penal privada, ok? Essas peças, pessoal, eu vou passar aqui novamente, vocês podem dar pausa no momento de assistir. Essas peças são construídas durante a primeira fase, que é a fase da investigação preliminar, que é a fase do inquérito policial. A segunda delas, pessoal, nasce com o recebimento da peça acusatória, é a fase da instrução. Se o processo está nessa fase, o juiz recebeu a denúncia e está nesse momento, não houve audiência de instrução, ainda não houve, então a peça é uma resposta à acusação. Foi recebida a denúncia, não houve audiência, o juiz determina a citação e intimação do acusado, ele tem que apresentar uma resposta à acusação, em detalhe, aqui ele tem que alegar tudo, se for um concurso, pessoal, ou se for a prova da OAB, suscite absolutamente tudo na resposta à acusação, porque examinador nenhum quer ver uma resposta à acusação rasa. Ele quer testar o seu conhecimento, quer ver a sua profundidade de conhecimento, a sua intimidade com a peça, portanto ele vai querer que você alegue toda e qualquer matéria, tanto preliminar como de mérito, nessa peça da resposta à acusação. Digo isso porque, na prática, quase não se alega nada. Por estratégia da defesa, quase não se alega nada, como a gente já discutiu isso em sala de aula. Nessa segunda fase, se já houver realizado a audiência, aí sim, pessoal, realizou-se a audiência de instrução, a peça é memoriais. Houve a investigação, oferecimento da denúncia, citação, resposta à acusação, audiência de instrução, o juiz não absolveu sumariamente, a audiência de instrução, depois, na sequência da audiência de instrução, aí vem a peça de alegações finais. Alegações finais que podem ser memoriais ou na forma oral. Para complementar,
A terceira fase inicia-se com a sentença, que é recursal, e aí, se for no primeiro grau, pode ser interposto um recurso de apelação, embargos de declaração ou um recurso ordinário constitucional, se o processo for julgado na Justiça Federal, processo com relação a crimes políticos. E a quarta fase, como eu falei, é a execução penal, após o trânsito em julgado. Aqui a peça, se for nessa fase, é um agravo em execução. A gente vai falar sobre essa peça também. E a apelação na sequência. Por enquanto, a gente fica aqui com a peça do momento, que é memoriais. Ok? Alegações finais no processo penal, que é uma peça extremamente cobrada, e é cobrada porque ela tem uma discussão profunda, pessoal. Pode se alegar inúmeras matérias, o examinador ali pode observar melhor o conhecimento do aluno, do candidato, e aí essa peça é uma das mais cobradas. Essa, a apelação, e eu diria aí, agravo em execução, são as peças mais cobradas em concurso da OAB. Ok? Lógico que o foco aqui não é só a OAB. Tanto é que a gente consignou ali que se for aqui atuar no interesse da vítima ou do ofendido, a peça é uma queixa-crime, não a defesa. Aliás, é a defesa dos interesses da vítima ou do ofendido. Ok? Pessoal, os memoriais, voltando aqui, ele é apresentado na segunda fase, como eu falei, após a conclusão da instrução processual, e nas alegações finais devem ser alegadas, suscitadas todas as matérias preliminares que impedem a análise do mérito, impede o julgamento do mérito pelo juiz, e deve também, obviamente, ser alegada toda a matéria de mérito que favoreça ao acusado. E como eu disse, nem sempre a absolvição é o melhor caminho, a depender do caso concreto. Como é que o advogado vai suscitar a absolvição e insistir nessa tese se o próprio acusado é réu confesso? É difícil, né? Mas, como eu disse, a depender do caso concreto, o advogado tirar a qualificadora, a defesa tirar uma causa de aumento de pena, isso é já fenomenal para a vida processual do acusado. Lá na frente ele vai sofrer uma execução penal bem mais branda do que se for condenado de uma forma qualificada, por exemplo, no homicídio, no crime de roubo. Já pensou? O roubo simples com relação ao roubo qualificado na modalidade de latrocínio é simplesmente uma diferença gigantesca. Aliás, a maior pena do ordenamento brasileiro é a do crime de latrocínio, que começa com 20 e termina com 30 anos, se for só esse crime. Ele já parte de 20 anos até 30. Que é o fato ali de a gente sabe que tem um cúmulo de a junção, né? É um crime complexo, junta o roubo com o homicídio. E aí dá o latrocínio. Ok? Pessoal, um detalhe importante. Nesse momento das alegações finais, dos memoriais, vigora o princípio da eventualidade. Princípio da eventualidade. Você não quer dizer isso. Esse princípio permite que as partes aleguem toda a matéria que julgarem pertinente. Permite que as partes, aí defesa e acusação, aleguem toda a matéria que julgarem pertinente sob a forma de pedido subsidiário. Tese preliminar, você tem que realmente amarrar muito, e a tese de mérito amarrar com o contexto do processo. Inclusive nos pedidos lá. Mas pedidos subsidiários, ele abre um espectro maior. E nesse espectro aí pode ser apresentados teses e pedidos que seja pertinente ao caso concreto. Ok? Então, assim, pessoal, vamos lá. Tessiano, quais são os preliminares e teses de mérito? Ok. A nível de preliminar, a gente pode suscitar em alegações finais, lembrando dos artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal, que são as questões prejudiciais, elas devem ser alegadas em preliminar de alegações finais. Artigo 92 e 93. Vão anotando que isso é muito importante na construção da peça, pessoal. Estamos nas preliminares. Começando, artigo 92 e 93 do Código de Processo Penal. Trata-se das questões prejudiciais. Havendo alguma questão prejudicial, ela deve ser alegada em sede de preliminar. Assim como o artigo 95, que trata ali da suspeição do juiz, do impedimento, da incompetência, litispendência, coisa julgada e ilegitimidade de parte. Aliás, o impedimento não, o impedimento está do 252. Mas lembre-se dessa fórmula SILIC, S-I-L-I-C. Suspeição, incompetência, ilegitimidade, litispendência e coisa julgada. Todas essas matérias lá do artigo 95 do Código de Processo Penal devem ser alegadas em sede de preliminar. Preliminar, ou seja,
o juiz acatando ali qualquer delas, não vai analisar o mérito. Se houver coisa julgada, lispendência, incompetência, legitimidade de parte, o juiz vai extinguir o processo sem análise do seu mérito. Coisa boa, hein? Se conseguir aí avançar e o juiz acatar, ótimo. Ainda em preliminar, toda e qualquer nulidade tem que ser alegada em preliminar de alegações finais. As nulidades estão no artigo 564 do Código de Processo Penal. Vocês já estudaram ele. O fato é que a jurisprudência exige hoje em dia que alegou-se preliminar, alegou-se nulidades, tem que haver a comprovação do prejuízo, inclusive com relação à nulidade absoluta. O próprio Supremo tem se manifestado nesse sentido. Mas o fato é que, na construção da peça, na construção das alegações finais, a alegação de nulidade tem que ser realizada em preliminar de alegação final, ok? Então, assim, questões prejudiciais, artigo 92 e 93, artigo 95, trata da suspeição, impedimento, ilegitimidade de parte, coisa julgada e litispendência, também preliminar. Nulidades, artigo 564 do Código de Processo Penal, também em preliminar. Se o procedimento for do juizado, aí você tem que se atentar para apresentar em preliminar a disposição do artigo 89 da Lei 9.099, que é a alegação de sursis processual, artigo 89 do Código de Processo da Lei 9.099, perdão, artigo 89, essa alegação deve ser formulada em preliminar de alegações finais. Ou, aí já se aplicando a qualquer rito, se houver prova ilícita, pessoal, também tem que ser alegada em preliminar nas alegações finais, e aí o fundamento é o artigo 157 do Código de Processo Penal. A prova sendo, por exemplo, a confissão, que é ilícita, e descobriu-se depois a sua ilicitude, a coação, chegou-se após na instrução, o juiz abriu para alegações finais, ilicitude da prova alega-se em preliminar de alegação final. E mais as causas distintivas da punibilidade, lá do artigo 107 do Código Penal. Decadência, perempção, extinção da punibilidade, prescrição. Então, assim, pessoal, todas essas causas que extinguem a punibilidade, lá do elenco do artigo 107 do Código Penal, devem ser alegadas também em sede de preliminar. Então, essas são as preliminares que devem ser balizadas em alegações finais no processo penal. E aí, inclusive, se aplicando a ritos especiais ou a rito comum ordinário. Ok? Essas são as preliminares. E os argumentos de mérito, pessoal, já avançando aqui, são as teses, os fundamentos previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal. Vejam bem, eu vou voltar lá para vocês pela importância do artigo, eu vou lá com vocês. No 386 do Código de Processo Penal, ele é que dá o fundamento para a análise do mérito no Código de Processo Penal. Vejam bem o que é que diz aqui, e eu vou detalhar mais. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Está provada a inexistência do fato, o fato simplesmente não existiu. Aí o juiz vai absolver o réu, obviamente. Isso é tese de mérito. Além disso, não haver prova da existência do fato. Não há prova. O fato até pode ter existido, mas não há prova da existência do fato. Pessoal, se houver dúvida nesse sentido, indúbio pro réu. O pedido aqui de aplicação do indúbio pro réu, não há prova da existência do fato. O pedido é de absolvição com base no indúbio pro réu. Ok? Tese de mérito também. Terceira, não constituir o fato infração penal. Por exemplo, o fato é atípico. E dentre as hipóteses, pode-se alegar aqui o próprio princípio da insignificância, que afasta a materialidade do crime e torna a conduta atípica no aspecto material. Além disso, haverá absolvição se estiver provado que o réu não concorreu para infração penal. O réu não concorreu para infração penal. Pessoal, mesma coisa. Veja bem, está provado que o réu não concorreu. O juiz deve absolver. Não tem participação, não houve concurso, portanto, a tese aí de mérito nesse caso específico, negativa da autoria, que significa que o réu não praticou o crime,
então deve haver o pedido de absolvição. Se não existir prova de ter o réu concorrido para a infração, aqui gera um estado de dúvida. O réu pode ter participado. Isso é aquela velha história de que a pessoa praticou crime, você como advogado sabe disso, porque ela te falou em seu escritório, você é obrigado a guardar sigilo, sob pena de cometer crime, e vai examinar os autos e chega lá e vê que não há absolutamente nada que vincule o réu à conduta criminosa, mesmo sabendo que ele praticou. E aí? A tese é exatamente essa. Não há prova do réu ter concorrido para infração penal. Ou eventualmente, a depender do caso concreto, se encaixar o inciso 4º. Mas no inciso 5º, aqui é uma situação de dúvida. Acusa-se, mas não há prova de que ele concorreu para o crime. Indúbio pro réu também. Absolve-se com base na dúvida. Porque, vejam bem, no momento da denúncia, se houver dúvida, o promotor denuncia. E o juiz, se tiver dúvida também lá atrás, ele recebe a denúncia. Porque o acusado vai ter oportunidade de se defender durante todo o tramitado processo. Mas na sentença, se o juiz tiver dúvida, ele tem por obrigação absolver. Aí ele deve absolver. Ok? E se existirem circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Pessoal, inciso 6º. Prova da existência de excludente de listura e excludente de culpabilidade. Absolvição própria, absolvição pura e simples. O juiz reconhecendo deve absolver simplesmente o acusado por conta da prática do crime ter ocorrido com base no excludente de listura ou excludente de culpabilidade, lá do artigo 23 do Código Penal, e as excludentes de listura. E, por fim, não existindo prova suficiente para a condenação. O réu, digamos assim, até praticou o crime, mas não confessou, porque confissão é prova. E tem-se alguns elementos, mas não é suficiente para imputar, para condenar o acusado. Novamente, aplica-se o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se, porque na dúvida, pessoal, é melhor absolver um culpado do que condenar o inocente. Lembre-se sempre disso. É melhor, na dúvida, o juiz na dúvida, absolver um culpado do que condenar o inocente. Por isso que em estado de dúvidas tem que realmente absolver. Indúbio pro réu. Então, pessoal, vimos as preliminares e as teses de mérito. Lembrando, novamente, as teses de mérito estão no artigo 386 e só nesse artigo, 386 do Código de Processo Penal. E ali é que vocês devem analisar elas de acordo ao caso concreto, trabalhar na construção da sua tese de defesa e puxar aí, digamos assim, as provas para dar sustentáculo e aí arrancar a absolvição. Ok? Agora, por ser um pouco diferente, alegações finais no procedimento do júri. Como é que ocorrem? Como é que se dá a alegação final no procedimento do júri? Pessoal, muda algumas coisas, mas vamos tratar delas aqui, porque, vejam bem, você vai alegar teses preliminares, as preliminares e teses de mérito, e apresentando, inclusive, pedidos subsidiários. Eu vou falar deles já já. As preliminares, pessoal, são exatamente as mesmas que a gente viu agora há pouco. Artigos 92 e 93, questões prejudiciais, artigo 95, artigo 564 das unidades, bem como artigo 89 da Lei 9.099, ilicitude da prova no artigo 157 do Código de Processo Penal e o artigo 107 do Código Penal, que trata das causas extintivas da punibilidade. Então, todas essas preliminares também podem ser sustentadas nas alegações finais do júri na primeira fase, na sua primeira fase, que ali vai ocorrer, eventualmente, a pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Então, essas são as teses, as preliminares. E as teses de mérito do júri, aí você desloca o fundamento e vai lá para os artigos 413, 414, 415 e 419 do Código de Processo Penal. Então, pessoal, vejam bem, o artigo 413 trata da pronúncia, aí se você vai sustentar ele se você estiver atuando como assistente de acusação, ou o próprio autor, como querelante na ação penal privada subsidiária da pública. O artigo 414 é a impronúncia, a defesa pede impronúncia, se não houver elementos, indícios de autoria e prova da materialidade do crime, aí briga-se pela impronúncia. O 415 trata da absolvição sumária, aí já é uma tese já de mérito mesmo, não há prova alguma, aí você se apega ao artigo 386 do Código de Processo Penal para argumentar e aí pugnar, requerer a absolvição sumária.
E o artigo 419 no júri é a desclassificação, que pode ser arguída também a desclassificação para um outro crime ou para um crime de competência do próprio júri, que é chamada desclassificação imprópria, a gente fala já já sobre ela. Vamos dar uma passeada aqui nesses artigos, pessoal, para a fixação ficar melhor. Artigos 413, como fundamento das alegações finais do júri. Ele que prevê a possibilidade de pronúncia do acusado, e se você estiver atuando como assistente de acusação ou o próprio querelante, aí você vai fundamentar sua peça, suas alegações finais no 413, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação. Aqui, em caso de a alegação final for apresentada pela acusação, e você, como advogado, pode estar ali atuando como assistente de acusação, patrocinando o interesse da vítima, ou mesmo como patrocinando o interesse da vítima, mas ela no polo ativo, tocando aí uma ação penal privada subsidiária da pública. Ok? O 414, como falei, é fundamento das alegações finais no caso de pedido de impronúncia, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Esse é o fundamento da sua alegação final. Esse é o fundamento que deve constar lá se o pedido for de impronúncia. E detalhe, acerte o fundamento, porque senão você vai perder ponto na sua peça, você vai perder ponto na sua questão, vai perder ponto no seu concurso para a Defensoria Pública, por exemplo. O 415, o pedido aqui é de absolvição sumária. E o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe do fato, o fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de licitude, de exclusão do crime. Pessoal, eu me reportei aqui ao 386, mas o 485 tem um teor do 386. Mas o fundamento do pedido de absolvição sumária é o artigo 415 em alegações finais do procedimento do júri. Alegações finais do procedimento do júri. E, por fim, o artigo 419, que trata da desclassificação. Tudo isso aqui, pessoal, esses 3 artigos sustentam o pedido de tese de mérito, o pedido principal. Preliminares, tese de mérito, esses 4 artigos em alegações finais do júri. E aqui, pedido principal. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá aos autos do juiz que ou seja, o juiz se julga incompetente para julgar crimes dolosos contra a vida e aí ele remete o processo ao juiz que ele entende que é competente. Tessiano, como é que fica essa situação? Na sequência, aí pode ter a apresentação de pedidos subsidiários. Pessoal, pedidos subsidiários, tanto em alegação final do júri ou alegação final do procedimento como ordinário, nos pedidos subsidiários você tem que tentar derrubar as qualificadoras, causas de aumento de pena. Vejam bem, pedidos subsidiários. Você tem que trabalhar isso na peça, obviamente, e lá embaixo no elenco dos pedidos preliminares, teses de mérito, depois nas teses de méritos, em caso de condenação, pedidos subsidiários. Aí você tenta ali derrubar o quê? O que você trabalhou no corpo da peça. São as causas de aumento de pena, derrubar elas, derrubar as qualificadoras, ou buscar até uma desclassificação imprópria no júri, que se dá dessa forma um crime que é de competência do júri, mas um crime menos grave. Você pode desclassificar o homicídio para digamos assim, um infanticídio, é bem menos grave. Então, assim, essa é a chamada tese de desclassificação imprópria no júri. Crime de competência do próprio júri, mas com bem menor gravidade. Então, pessoal, isso aqui é tudo pedido subsidiário. E aí você pode, inclusive nos pedidos subsidiários, apresentar requerimento de causa especial de diminuição de pena e requerer a possibilidade de recorrer em liberdade. Então, trata-se de pedidos aqui subsidiários que são importantíssimos numa peça de concurso, na peça da OAB ou na peça de acadêmica, porque aí o candidato, o aluno, mostra realmente a profundidade do conhecimento. Então, tem que derrubar as qualificadoras, tem que derrubar as causas de aumento de pena e tentar uma desclassificação imprópria,
crime menos grave para crime mais grave para crime menos grave, se for no júri. Pedidos subsidiários ainda. Tentar passar uma causa especial de diminuição da pena e, inclusive, requerer que possa recorrer de qualquer decisão em liberdade. Ok? De uma eventual decisão condenatória, né? Isso é muito importante. E, pessoal, só voltando aqui, a fundamentação que deve ser utilizada nas alegações finais. Eu bati bem na alegação, na fundamentação da alegação final dos memoriais do júri. E no procedimento ordinário comum, você sempre vai utilizar dois fundamentos para construir a sua alegação final, para apresentar a sua alegação final. Você vai utilizar o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. 403, parágrafo 3º, eu vou até voltar lá, para a coisa ficar mais densa. 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Observe aqui o que é que ele diz. Não havendo requerimento de diligências, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Vejam bem, eu vou repetir. Não havendo requerimento de diligência e sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos. A regra é essa da lei, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogados por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir sentença. Na prática, é muito raro acontecer isso. Aí, o que é que acontece na prática? O juiz poderá, considerada a complexidade do caso e o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Esse é o fundamento se não houver diligências requeridas pelas partes. E se requerer o juiz indeferir. Se as partes requererem diligências depois da instrução e julgamento e o juiz deferir, o fundamento é aqui, ó, pessoal, 404, parágrafo único. Observem esse detalhe, porque isso é importante, porque define o fundamento. 404, parágrafo único. Ordenado diligências consideradas imprescindíveis, de ofício ou requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Beleza. Vão ser realizadas as diligências. Depois das diligências, realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença, ok? Pessoal, atentem à fundamentação, porque é realmente muito importante. Muito importante mesmo. A do júri, além daquelas teses de mérito, 413, 14, 15 e 419, você obrigatoriamente tem que usar a fundamentação do artigo 411, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Artigo 411. Não deixe de consignar essa fundamentação, porque ela é muito importante. Se for lei de drogas, o rito da lei de drogas, percebam, vocês têm que utilizar sempre o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ele subsidiariamente aplica-se a todos os procedimentos, 403, parágrafo 3º. E, além disso, no rito de drogas, o artigo 57 da Lei 11.343 de 2006. Se for alegação final do GCRIM, Juizado Especial Criminal, artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal e mais o artigo 84 da Lei 9.099. Se apegue a esses fundamentos, porque é eles que indicam realmente o bom conhecimento, o grau de conhecimento que o candidato vai ter, e aí com certeza você vai ter uma pontuação elevada. Ok? Pessoal, assim, a peça é construída assim, com endereçamento, endereça-se, ela deve ser endereçada, as alegações finais, ao juiz da causa, ao mesmo juiz da resposta à acusação, e aí, obviamente, o nome número dos autos, número tal, embaixo fulano de tal, acusado nos autos de número tal, por meio do seu patrono, vem apresentar suas razões finais ou suas alegações finais em forma de memoriais, com base no artigo 403, parágrafo 3º, e aí, a depender do caso concreto, você coloca outra fundamentação, sempre vai ter o 403, parágrafo 3º, e aí, se for júri, vê o mais adequado. Se não for júri, vê qual é a disposição e encaixar ali o outro fundamento, é muito importante. Na sequência, as preliminares que a gente viu. Depois da sequência, teses de mérito. Se for júri, 403, 414, 415, 419 do Código de Processo Penal. Se for procedimento comum ordinário, 386, também do Código de Processo Penal. E, na sequência, pedidos subsidiários. Pedidos principais e pedidos subsidiários, obviamente. Os pedidos principais estão amarrados nas suas teses. Ali, teses em preliminares e teses de mérito. Aí é depender da tese que você vai sustentar. Aí, na sequência, os pedidos subsidiários, a depender do caso concreto, conforme a gente viu agora há pouco. Pessoal,
E, obviamente, o pedido em memoriais do júri, pessoal, é de acordo com a sua tese também que sustentou. Ou pronúncia, se você estiver defendendo o interesse da vítima, assistente de acusação ou como próprio querelante, isso é plenamente possível. Impronúncia, como a gente viu, desclassificação ou absolvição sumária no júri, que se dá bem depois da resposta à acusação, diferentemente do procedimento comum ordinário. Então, assim, na montagem de um esqueletozinho, o que é que se deve analisar descendo ali? No caso concreto, vou mostrar aqui a vocês, para tentar ficar mais claro, o que é que se deve pensar no momento. Quando você for montar sua peça, se for memoriais, pessoal, monte esse esqueletozinho aqui, que você com certeza vai se dar bem. Monte esse esqueleto na sua peça para definir, e aí você vai se dar muito bem. Observe quem é o seu cliente. Ok, definiu? Muito fácil, né? Observou o crime, que crime ele praticou. Aí, pelo crime, você já vê qual deve ser o rito. Por quê? Veja a pena desse crime. A pena vai até 2 anos, então rito é juizado especial criminal. A pena superior a isso, pode ser rito sumário. Procedimento sumário. Se for superior a 4 anos, procedimento ordinário. Observem se for lei especial. Aí, se for um crime de drogas, o rito é ordinário, mas o procedimento é especial e o rito, as regras do procedimento ordinário comum se aplicam subsidiariamente. Então, definir-se a pena, veja o rito. E se o rito é ordinário, comum, sumário, sumarista ou especial. Daí você vê se a ação é pública ou ação penal privada. Se você, na condição de advogado, for procurado pela família da vítima, pela própria vítima, a peça é de uma queixa-crime. Não tenho a menor dúvida disso. Após isso, analisar a competência do juiz para você direcionar a sua peça. Analisa a competência. Depois disso, você tem que ver a fase processual, aquela que a gente viu, aquele esquemazinho ali, montado ali, que foi transmitido aqui para vocês. Na sequência, a peça, aí você define a peça. Definida a peça, pessoal, endereçamento, lá em cima na peça, as teses que a gente viu, preliminar, teses de mérito e teses de pedidos subsidiários, e, por fim, os pedidos. Ok? Então, esse esquemazinho aí favorece bastante. Esse esquemazinho aí, se seguido, à risca, você vai fazer uma boa peça. Aí aqui a gente fez alegações finais e memoriais. A gente trata ainda de apelação, recurso interdistrito e agravo execução, pelo menos. Na sequência eu vou gravar, talvez hoje ainda. E eu vou dando notícia a vocês. Ok, pessoal? Um abraço a todos.